Meus amigos, tudo bem? Então, hoje eu recebi um direct de um colega de profissão, me perguntando se eu poderia ajudar ele em relação à parte da prescrição do treinamento e basicamente ele queria saber o que me direciona na hora de prescrever um treinamento ou de programar um treinamento para determinado praticante. A primeira coisa que eu penso, né, e que eu recomendo também que tenha acesso são em relação às diretrizes, né, de determinado assunto. Então, por exemplo, se você vai prescrever um treinamento de força, né, a musculação, existem diretrizes específicas te dando ali as orientações e as recomendações para você prescrever aquele determinado treino. Em relação à parte cardiorrespiratória, por exemplo, você também tem diretrizes específicas para determinada modalidade. Então, é importante saber sobre essas diretrizes, porém, as diretrizes também muitas vezes elas são limitadas, tá? A grande verdade é que a diretriz ela vai te dar um norte, ela vai te direcionar, mas muitas vezes elas são limitadas em relação à aplicação, né, para diferentes públicos, porque ela vai te dar ali uma orientação geral, mas muitas vezes o público que você vai ter em mãos é um público que tem alguma necessidade especial. Aí a grande parte dos nossos clientes, dos nossos alunos, apresentam alguma necessidade especial que muitas vezes na diretriz não está essa resposta. Então você precisa também ter uma boa noção em relação à parte de anatomia, parte de cinesiologia e biomecânica, parte de fisiologia e a parte hoje em dia que eu considero muito importante também é você ter um breve conhecimento sobre algum aspecto de psicologia, porque hoje em dia isso também é extremamente importante no treinamento, tá? Quais são as linhas aqui que eu sigo, né? Coisas que me ajudam muito na hora de prescrever um treinamento que eu tenho sempre em mente para prescrever. Saber bastante sobre os princípios científicos do treinamento esportivo, então pensar em individualidade, sobrecarga progressiva, relação entre volume e intensidade, tá? Especificidade, continuidade e reversibilidade, ou seja, ter um bom conhecimento dos princípios científicos vai fazer com que você tenha um direcionamento do seu treino muito importante, principalmente pensando, né, na individualidade do praticante. Outra coisa que tem que ter em mente, quais são as variáveis do treinamento que você está prescrevendo. Então, por exemplo, vai prescrever um treinamento de força, um treinamento de musculação, saber quais são as variáveis que estão envolvidas com esse tipo de treinamento, com essa modalidade. Vai prescrever um treinamento cardiorrespiratório, quais são as variáveis que estão envolvidas com esse tipo de prescrição. E aí você vai ter que ajustar essas variáveis de acordo com as necessidades desse cliente. E aí bate muito também com a parte dos princípios científicos, porque você vai ajustar essas variáveis de acordo com os princípios. Então, mais uma vez eu repito, né? Se você tiver lá a individualidade do seu aluno, você traçar a anamnese dele, o perfil dele, as necessidades, você vai ajustar essas variáveis de acordo com as necessidades desse seu cliente. E outra coisa também que me ajuda muito na prescrição é tentar entender sobre a síndrome da adaptação geral, que é basicamente como que você vai organizar esses estímulos e como que esse estímulo vai fazer com que o seu praticante responda. E aí, quando eu falei para vocês lá no início que muitas vezes as diretrizes elas são falhas, e realmente são em termos de conseguir ter uma abrangência maior, é o que acontece no dia a dia. Muitas vezes você vai ter alunos com limitações, com necessidades específicas, que muitas dessas respostas não vão estar dentro das diretrizes. E essas respostas vão estar dentro da anatomia, da cinesiologia e da biomecânica, da fisiologia e muitas vezes também dentro de algum aspecto relacionado com a parte da psicologia. Então, você ter um conhecimento dessas áreas, dessas disciplinas, é o que vai fazer você realmente ter uma prescrição diferenciada. Tá? As diretrizes são importantes? Extremamente importantes. Tá? É o que vai dar o norte ali para saber para onde você vai direcionar o seu treinamento. Mas não pode fechar os olhos para as diretrizes, achando que é uma receita ali que você vai direcionar e você vai ter resultados positivos com todo mundo. Tem que ter um bom conhecimento dessas disciplinas que eu falei, anatomia, cinesiologia, biomecânica, fisiologia e um conhecimento hoje em dia, né, sobre alguns aspectos da psicologia, que ao meu ver é extremamente importante atualmente, tá? E princípios científicos, variáveis do treinamento, síndrome da adaptação geral. 3 coisas também que eu considero aí como fatores importantes na hora de você prescrever o seu treinamento. Grande abraço aí.